Irmãos e irmãs, os que aqui se encontram, que fizeram a inscrição e aqui estão conosco para celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, nossa mãezinha. Também você que está unido a nós espiritualmente através das redes sociais. Hoje é um grande dia, porque nós estamos celebrando grandes verdades da nossa fé, que em primeiro lugar aconteceu com a nossa mãe. A nossa igreja diz assim, que nossa mãezinha, Nossa Senhora, ela é aurora e esperança para todos nós que estamos a caminho do céu. Aurora, esperança, consolo para todos nós. Amados irmãos e irmãs, todos nós temos no coração o desejo de viver para sempre. E Nossa Senhora hoje vem nos dizer que se nós estamos unidos a Jesus, se nós estamos com Jesus como ela, esse desejo se torna uma realidade. Amados irmãos e irmãs, a nossa mãe, ela experimentou a imortalidade. E nós também, em Cristo Jesus, iremos experimentar a vida plena, a vida de Deus, em toda a sua plenitude. Em Cristo Jesus nós iremos experimentar. A nossa mãe, ela já experimentou a ressurreição dos mortos. E nós, unidos a Cristo, também iremos experimentar. A nossa mãe já foi glorificada. E nós, unidos a Cristo, também seremos glorificados. A nossa mãe, amados irmãos e irmãs, ela entrou nas profundezas da imortalidade de Deus. E nós também, unidos a Cristo, vamos experimentar esta graça. Por isso que a nossa mãe, ela é a primeira. Por isso que a nossa mãe, ela é a aurora e esperança para toda a igreja, para todos nós, a caminho do céu. Irmãos e irmãs, nossa mãe, ela foi assumida em corpo e alma. Às vezes nós podemos até dizer assim, isso é difícil de acreditar. Isso é difícil de entender, mas não é não. Jesus Cristo não quis abandonar a casa que o acolheu. Jesus Cristo não quis abandonar o ventre que gerou a sua humanidade. Jesus Cristo não quis abandonar o sangue que o nutriu, o seio que o alimentou. Jesus Cristo não quis abandonar a sua mãe, que inclusive nos deu como mãe da igreja e mãe de todos nós. Amados irmãos e irmãs, não acreditar nessa verdade da fé é colocar limites no poder de Jesus.
Por isso, nós somos convidados a acolhermos essa verdade da fé, porque o poder de Jesus é total, é pleno, e Ele não quis abandonar a sua mãe. Depois, amados irmãos e irmãs, desde o início da nossa igreja, os fiéis já compreendiam essa verdade. Antes mesmo dos teólogos e estudiosos se debruçarem sobre esse assunto. Porque nós sabemos que os anjos são eles que carregam o trono de Deus. Os anjos são eles os mensageiros do Pai. Os anjos são eles que realizam a missão de Deus. E desde o início da nossa igreja, os fiéis sempre diziam que uma multidão de anjos desceu ao útero da terra e pegou a nossa mãe e a levou para a glória do Pai, e a levou para o céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, esta é uma festa belíssima, cheia de ternura, cheia de misericórdia, cheia de acolhida, cheia do poder de Deus, que dá a vida e vida para sempre. Depois, amados irmãos e irmãs, o Espírito do Senhor conduziu a nossa igreja para trazer para nós esse evangelho, que é o evangelho da visitação. Porque esse evangelho fala para nós da grandeza de nossa mãe. E em primeiro lugar, vem nos falar que ela é a mãe do meu Senhor. Ela é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador, nosso Salvador. É por isso que Isabel, ao vê-la, aclama: bendita és tu entre todas as mulheres. E hoje nós também proclamamos que a nossa mãe é bendita entre todas as mulheres, porque ela é a mãe do meu Senhor. Ela é a mãe do nosso Salvador. Depois, outra grandeza de nossa mãe que está nesse evangelho é porque ela diz sim ao projeto de Deus. Ela diz sim aos sonhos de Deus. E diz um sim total, sem nenhuma reserva. E é por isso que Isabel fala que ela será lembrada por todas as gerações. E nós estamos lembrando dela neste dia, justamente porque ela disse sim a Deus. E o seu sim trouxe vida, trouxe salvação, trouxe luz, trouxe esperança para nós em Jesus. Todas as vezes que dizemos sim a Deus em Jesus no Espírito Santo, só coisa boa acontece. Não só para nós, mas para todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Depois, irmãos e irmãs, outra grandeza de nossa mãe é porque ela transformou a visita de Deus em sua vida em serviço. Ela foi apressadamente até a casa de Isabel, vencendo as montanhas. Amados irmãos e irmãs, mais do que nunca, nós precisamos, como nossa mãe, transformar a visita diária que Deus nos faz em serviço. Essa é uma das grandes grandezas de nossa mãe. E ao meditar sobre isso, nesse tempo de pandemia, eu fiquei pensando nos médicos, nos enfermeiros,
naqueles que cuidam da higienização, aqueles que levam a maca, os profissionais da saúde, pessoas que transformaram a visita de Deus em serviço. Fiquei pensando também nessa reabertura, aquele que atende o telefone para marcar a presença de vocês aqui, aqueles que recebem cada um de vocês na chegada para medir a temperatura, para orientar sobre os cuidados necessários. Fiquei pensando na nossa Pascom, na nossa liturgia, nosso ministério de canto, enfim, nos grupos pastorais, movimentos e comunidades, todos que transformam a visita de Deus em serviço. Fiquei pensando também em todos aqueles que lutam e sonham por um mundo melhor, que não se conformam com o mal, com as injustiças, transforma a visita de Deus em serviço. E nós somos convidados a isso. Todas as horas, todos os segundos, Deus nos visita. E precisamos aprender a transformar a visita de Deus em nossa vida em serviço ao outro. E depois, amados irmãos e irmãs, esse evangelho também fala de uma grandeza de nossa mãe. Ela canta as maravilhas de Deus. E nós precisamos aprender a cantar as maravilhas de Deus. Precisamos aprender a termos um coração agradecidos. Precisamos aprender a comunicar as maravilhas de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora vem nos dizer que quando Deus chama a conversão, Ele está estendendo o seu amor para com todos. Quando nós nos convertemos, o amor está se espalhando. É por isso que Nossa Senhora nos diz nesse belíssimo canto: derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Porque todo o processo de conversão é o amor de Deus se espalhando para todos. Então, amados irmãos e irmãs, alegremo-nos, porque a nossa mãe foi assumida por Deus. Alegremo-nos, porque ela intercede por todos nós. Alegremo-nos com o título belíssimo que ela tem de Senhora das Vitórias. E peçamos a ela que continue intercedendo por nós que estamos a caminho, para conseguirmos dar também o nosso sim a Jesus e chegarmos à glória eterna. E peçamos a ela todas as vitórias necessárias, de maneira especial, a vitória sobre esses tempos difíceis, a vitória sobre este vírus, sobre esta pandemia. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.